Saudação a todos, eu sou Fábio Palácio, sou professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão e estamos aqui com a proposta de contribuir para esse belo projeto que é o Laboratório de Pensamento Estratégico, PENSE, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Maranhão. E o nosso tema hoje aqui é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Econômico e Social. Eu queria distribuir essa mini palestra em 10 pontos, né? Na verdade, uma introdução, uma conclusão e outros 8 pontos sobre esse assunto, que é um assunto de grande atualidade, que é essa relação entre ciência, tecnologia e inovação, de um lado, e desenvolvimento econômico e social do outro. Então, à guisa de introdução, o primeiro ponto que nós podemos abordar é que, nos últimos anos, percebe-se que termos como sociedade da informação, sociedade do conhecimento, que são termos de uso comum no âmbito da Unesco, da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, termos como esses invadiram os meios de comunicação de massa e ganharam considerável projeção na sociedade. São termos que surgem originalmente no âmbito das pesquisas acadêmicas e que não se trata aqui de meros modismos. Por meio desses termos, o que se busca é codificar, teoricamente, a tentativa de traduzir transformações nas estruturas produtivas nas sociedades contemporâneas, como também os impactos que essas transformações nas estruturas produtivas acarretam para a sociabilidade humana. Então, em última instância, o que captam, o que codificam termos como sociedade do conhecimento, como sociedade da informação, é o fato de que o mundo hoje, o mundo da produção econômica, ele é cada vez mais intensivo em conhecimentos e tecnologia. Essa realidade, nós podemos dizer que possui profundos impactos para, primeiro, o desenvolvimento econômico das nações. Em segundo lugar, para o bem-estar social e a construção de formas mais avançadas de sociabilidade humana. Você tem, por exemplo, hoje a realidade de que a sociabilidade humana ela é perpassada por uma série de aparatos tecnológicos, o celular, a internet, o rádio, a televisão, tantos outros, os meios de transporte que mudaram, e que todos esses avanços, todos esses produtos e processos originados do avanço tecnológico, evidentemente têm impactos sobre as vivências humanas, sobre a sociabilidade humana. E terceiro, além de acarretar impacto sobre o desenvolvimento econômico e o bem-estar social e a construção de novas formas de sociabilidade, ciência e tecnologia são hoje termos que guardam profundo impacto para a soberania das nações. Então eu queria, a título introdutório, começar a nossa conversa dizendo isso. Um segundo ponto importante é a gente abordar justamente a primeira dessas chaves que eu falei, ou seja, a questão do desenvolvimento econômico. Qual é a relação entre desenvolvimento científico e tecnológico e a possibilidade de níveis mais altos de produção da riqueza, ou seja, disso aqui que eu estou chamando de desenvolvimento econômico. Então, uma primeira coisa importante é que no mundo em que nós vivemos, o domínio da ciência e da tecnologia representa cada vez mais um componente central de qualquer estratégia sustentável de desenvolvimento econômico e social. Isso porque a ciência, e na verdade principalmente a tecnologia, é fator decisivo da incorporação de valor a produtos e processos. Ou seja, o que nós queremos dizer é que os produtos de mais alto valor agregado são justamente aqueles que possuem mais alto teor tecnológico, mais densidade de tecnologia incorporada àqueles produtos. Essa realidade é justamente o que faz com que as nações mais ricas e desenvolvidas sejam justamente aquelas que conseguem desenvolver produtos e processos produtivos de mais alta complexidade, ou seja, produtos e processos com maior densidade tecnológica.
com maior tecnologia incorporada, como eu falei anteriormente. Então, isso comprova que, nos nossos dias, a ciência e tecnologia se tornou elemento determinante de geração de riqueza e renda, de desenvolvimento econômico e, portanto, de bem-estar social também. Agora, abordando um terceiro ponto aqui da nossa palestra, uma coisa importante quando nós falamos da relação entre ciência, tecnologia e desenvolvimento é a questão do que se convencionou chamar no mundo de hoje de apartheid tecnológico. O apartheid tecnológico vem do fato de que, apesar de sua natureza particular, que é uma natureza intangível, a ciência e tecnologia, ela, nos nossos tempos, vive concentrada nas mãos de poucos. Nesses tempos que nós vivemos, da chamada globalização neoliberal, que são tempos marcados por guerras, por militarização em larga escala de todo o planeta, e por desrespeitos aos legítimos anseios e à autodeterminação dos povos, nesse mundo, a distribuição desigual do conhecimento, e em especial da tecnologia, tornou-se uma forma de perpetuar a concentração de riquezas e de poder. Isso ocorre porque as empresas monopolistas, as empresas que monopolizam em larga escala ramos inteiros da produção, e os países centrais, os países dominantes, eles controlam os processos de difusão e produção de saberes técnicos, restringindo a algumas nações o monopólio da tecnologia e impedindo assim a modernização em bases autônomas de tantos outros países periféricos. Isso é o que muitos chamam de apartheid tecnológico, a segregação do mundo entre dois grupos de países. De um lado, aqueles que dominam a fronteira do conhecimento e por isso conseguem manter a capacidade de decidir sobre os seus próprios rumos, sobre os rumos de sua industrialização, sobre os rumos de sua modernização. E de outro lado, todos os outros países, que são países que não se encontram cada vez mais distantes da fronteira do conhecimento e por isso se retardam na condição de meros fornecedores de matérias-primas. Isso nos remete a um terceiro tema, que é o tema da deterioração das relações de troca. Esse termo, ele foi criado por economistas da CEPAL, em particular por Raul Prebisch, para mostrar a raiz dos problemas enfrentados pelos países subdesenvolvidos em face de sua industrialização tardia. Nós podemos dizer que a deterioração dos termos de troca é a essência do que nós chamamos de dependência econômica. A dependência econômica, ela acontece pelo fato de que um país que é apenas produtor de matérias-primas, sem indústria de transformação, ele terá de trabalhar sempre, cada vez mais, para comprar a mesma quantidade de produtos manufaturados. Ou seja, se o Brasil hoje, ou um país qualquer, é um produtor de cana-de-açúcar, cada vez mais ele terá que produzir quantidades maiores, mais toneladas de cana-de-açúcar, para comprar uma única unidade de um computador. Então, isso é o que se chama de deterioração dos termos de troca. As trocas econômicas entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos tecnologicamente reverte-se sempre contra estes últimos, ou seja, os subdesenvolvidos tecnologicamente, que não conseguem jamais impedir a desvalorização abissal de seus termos de troca e, dessa forma, afundam na dependência econômica e na subordinação às políticas dos países ricos. Um outro tema que tem algo a ver com a questão da deterioração dos termos de troca é o tema do consumo imitativo, que nos diz o seguinte: o vetor da ciência e tecnologia, ele não é decisivo à soberania nacional apenas por conta da deterioração dos termos de troca, ou seja, apenas por causas econômicas. Essa questão da deterioração dos termos de troca, ela dá conta apenas de um lado da questão da manutenção da soberania nacional de um país, que é o lado econômico da questão da soberania. Ou seja, quem se concentra em matérias-primas terá as suas relações de troca frequentemente deterioradas,
no sentido de que você precisará produzir, como eu já falei antes, quantidades cada vez maiores, toneladas e toneladas de uma determinada matéria-prima para comprar o mesmo produto manufaturado. Mas esse é o lado econômico da questão. Há ainda aspectos culturais que são derivados da dependência científica e tecnológica, que também esses aspectos culturais são limitadores da soberania nacional. Um desses fenômenos que revela esse tipo de coisa que eu estou falando aqui é exatamente o fenômeno do consumo imitativo. Não é à toa que a CPI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as causas e dimensões do atraso tecnológico no Brasil, realizada ainda nos anos 80, deixa bem claro no seu relatório final que, para ser competente econômica e produtivamente, é preciso sê-lo, antes de tudo, social e culturalmente. De fato, a questão da tecnologia, ela tem um lado econômico. Ser avançado tecnologicamente é algo que nos permite enfrentar a dependência econômica. Mas a questão da tecnologia tem também um lado, digamos assim, civilizacional, cultural, que é exatamente isso a que se refere o relatório da CPI. É preciso, antes de tudo, ser competente, ser avançado social e culturalmente, para que se possa ser economicamente avançado também. Então, esse fenômeno do consumo imitativo, a que eu me refiro aqui, deriva do fato de que a tecnologia, como diz o professor Valdemir Pirroy Longo em seu Tecnologia e Soberania Nacional, ele afirma que a tecnologia, como qualquer produto social, adquire suas principais características das relações sociais efetivas de sua época e local. Em outras palavras, os produtos que consumimos não são uma decorrência natural de invenções técnico-científicas. Nesses produtos, existem sempre embutidas neles opções políticas e culturais que terminam por conformar valores, hábitos e estilos de vida. O exemplo do automóvel é o exemplo mais típico que nós temos e isso tem sido discutido ao longo de décadas no nosso país. Seria realmente o automóvel o modelo mais adequado ao transporte? O modelo automotivo, na verdade, o transporte rodoviário, seria ele o mais adequado ao transporte de pessoas e mercadorias em nosso país? Não é possível responder com certeza que esse seria o transporte mais adequado. No entanto, ele é o que foi adotado em larga escala no nosso país. E é evidente que com o automóvel não vem apenas para nós uma invenção técnico-científica, vem todo um estilo de vida, vem hábitos, vem uma cultura que está por trás daquilo ali. Então, obviamente, os países centrais, quando elaboram seus produtos, adotam os modelos culturais vigentes nos países de origem desses produtos, onde se situam as matrizes das empresas que elaboram esses produtos. Para essas empresas, é muito importante que os produtos consumidos nos países periféricos sejam iguais àqueles produzidos nos países centrais. Isso é, antes de tudo, uma necessidade econômica, porque você pode obter uma considerável economia de investimentos nas subsidiárias se normas técnicas, maquinário, matérias-primas e até mesmo propaganda não são diferentes daquilo que já é utilizado na matriz. Assim, você obtém uma considerável amortização dos custos de produção e multiplica-se o lucro auferido com a economia de escala. No entanto, a fim de que isso realmente aconteça, é necessário sujeitar o país periférico aos mesmos hábitos, à mesma cultura dos países desenvolvidos, que são a sede das tecnologias importadas. Evidentemente, os meios de comunicação de massa realizam grande parte desse trabalho. Os habitantes do país dependente, no anseio de satisfazer aspirações e desejos que são muitas vezes postiços, passam a se constituir em mercado cativo de empresas estrangeiras, tornando muitas vezes a situação praticamente insuportável para as empresas nacionais. Portanto, sob muitos aspectos, a questão da ciência e tecnologia é determinante de desenvolvimento econômico, bem-estar social e soberania nacional, como eu falei logo no início da introdução dessa palestra. Ter autonomia para produzir em nosso país o que consumimos,
poder pelo menos optar por produzir dentro do nosso próprio país tudo aquilo que nós usamos, tudo aquilo que nós consumimos, é um importante vetor de desenvolvimento e de soberania no país. Passando para um outro ponto, eu queria abordar um pouco o estágio atual da ciência e tecnologia no Brasil. Nós podemos dizer que em nosso país, após anos de baixos investimentos em ciência e tecnologia, que foram principalmente os anos 80 e 90, que é um período resultante da prevalência no nosso país do paradigma neoliberal que deixou o Estado anêmico. Depois desse período, o Brasil, a partir ali do início dos anos 2000, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, adentrou uma nova fase de valorização da pesquisa científica e tecnológica, base incontornável à realização de um moderno e audacioso projeto nacional de desenvolvimento. Como eu busquei explicar antes, não existe possibilidade de projeto nacional com desenvolvimento, com soberania, com criação de condições para o bem-estar da maioria da população, se você se atrasa no terreno científico e tecnológico. O Brasil avançou bastante nos anos 2000 e em 2008 o país já investia, somando recursos públicos e empresariais, 1,43% de seu PIB nessa área, contra 1,3% no ano 2000, segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses investimentos aumentaram ainda mais após 2008 e esse crescimento no financiamento da produção científica e tecnológica, associado, obviamente, a uma política eficaz, fez com que o Brasil passasse a ocupar a meritória 13ª posição entre as nações de maior produção científica, com 2,12% do total mundial de artigos publicados em revistas especializadas e indexadas. Com isso, já em 2010, nós deixamos para trás nações de grande tradição nessa área, como Rússia e Holanda. E estamos avançando ainda mais nesse quesito da produção de artigos científicos, que é um dos principais indicadores da produção científica e tecnológica do nosso país. Agora, avançando para mais um ponto, para um 7º ponto, eu gostaria de falar de três desafios que nós temos ainda na ciência, no campo da ciência e tecnologia no nosso país. Por quê? Em primeiro lugar, um primeiro grande desafio diz respeito ao próprio financiamento da ciência e tecnologia. Avançamos no financiamento, o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi recomposto, mas a verdade é que esse financiamento ainda é aquém das nossas necessidades e da posição que a gente poderia ocupar no mundo. Então, nós precisamos avançar hoje, nosso principal desafio no campo do financiamento é avançar para a meta de 2% do PIB investidos nessa área, que foi um patamar colocado como ideal desde o primeiro programa da candidatura de Lula em 2002 e que jamais foi atingido. Para isso, serão necessárias, em primeiro lugar, mudanças profundas na política macroeconômica do nosso país. Os investimentos em inovação são sempre cercados de riscos, são investimentos que trazem com eles uma série de riscos. Investir em inovação não é fácil, você pode não ter retorno, pode dar errado. E em função disso, o Estado precisa criar um ambiente econômico propício. Se as políticas de juros e de câmbio não contribuem, é evidente que a iniciativa privada não vai se sentir motivada a investir em empreendimentos inovadores. Além disso, não se trata apenas de fazer crescer os investimentos privados. É preciso que continuem crescendo os investimentos públicos. São necessários mais fundos de capital de risco e mais programas de subvenção econômica, que são aqueles programas tocados, por exemplo, por uma agência como a FINEP, que são programas onde você subvenciona a inovação nas empresas. Um outro ponto importante dentro dessa questão dos investimentos públicos é que o atual programa de ajuste fiscal, que vem sendo proposto e tocado pelo governo federal, não pode significar o corte de verbas para ciência e tecnologia e a descontinuidade de programas nessa área. Bom, esses são alguns desafios no campo do financiamento.
Um segundo nível de desafios na área de CIT, e que diz bastante respeito a esse primeiro tópico de desafios que eu coloquei, é a questão do impulso à inovação. Porque no Brasil a gente avançou muito em matéria de ciência. Somos hoje, como eu falei aqui, um dos países que mais produz artigos em revistas especializadas e indexadas. Mas o fato é que essa produção científica ela ainda não se traduz adequadamente no terreno tecnológico. O que é curioso é que nos últimos anos o Brasil elaborou e implementou um amplo leque de políticas de apoio à inovação. Nós podemos citar aqui a Lei de Inovação, a Lei do Bem, a nova Lei de Informática, a Lei de Biodiversidade, que está sendo discutida, acaba de ser aprovada no Congresso Nacional, as políticas de compras governamentais e de conteúdo local que o governo vem implementando, objeto de grande polêmica, a meu ver, absolutamente necessárias. E muitas dessas políticas têm sido parte de políticas industriais mais amplas, como o atual Plano Brasil Maior, que é um plano focado na necessidade de ampliar a inovação e, portanto, a competitividade da indústria nacional. No entanto, os resultados desses esforços ainda se mostram aquém do esperado. Diversos entraves impossibilitam uma desenvoltura maior do nosso país em áreas como o registro de patentes. Nessa área, a gente vem crescendo, os números de registros de patentes vêm aumentando no Brasil, mas nosso país ainda ocupa posições muito rebaixadas em diversos rankings de patentes elaborados por organizações como a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo, a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual, a OMP. Né? Então, em diversos rankings elaborados por organizações como essas, o Brasil aparece muito mal colocado. É preciso avançar, então, no registro de patentes, é preciso avançar na relação entre centros de conhecimento e instituições produtivas. A Lei de Inovação dá um grande passo nisso, mas é preciso que se criem mais incubadoras de empresas, mais parques tecnológicos e mais iniciativas que contribuam para dinamizar a relação entre centros de produção de conhecimento e empresas, instituições produtivas, etc. Também precisamos avançar tecnologicamente em áreas estratégicas, como química, área nuclear, espacial, que são áreas que impactam profundamente a modernização do parque produtivo brasileiro. Aqui no Maranhão, temos uma grande janela de oportunidade, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Existe a proposta que se transforme de um mero centro de lançamento em uma base espacial, que é algo mais complexo, mais estruturado, e isso é uma grande oportunidade de desenvolvimento da ciência e tecnologia aqui no nosso estado, em uma área estratégica, que é a área espacial, que possui aplicações militares, mas também é capaz de gerar uma série de produtos, de inovações de utilização civil, e o nosso estado certamente precisa apoiar e aproveitar essa janela de oportunidade. Bom, falei de alguns desafios relacionados ao impulso à inovação, né, que é uma área que ainda é débil no nosso país. A ciência tem avançado muito, mas a tecnologia e a inovação ainda não traduzem esse avanço nosso no terreno científico. E eu queria falar de um terceiro desafio, então, que é a questão da legislação anacrônica no nosso país. Entre os obstáculos que dificultam a elevação a novo patamar das atividades de inovação em nosso país, encontram-se, além das políticas monetária, cambial e fiscal inadequadas, que impedem investimentos de risco, encontra-se ainda a legislação anacrônica do nosso país. Essa legislação, ela é muitas vezes inadequada às exigências de agilidade e flexibilidade que marcam a pesquisa científica e tecnológica no século XXI. Nessa direção, é necessário que se discuta e forme sólidos consensos em torno da urgência de iniciativas como a aprovação do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que hoje se encontra em debate no Congresso Nacional, e o aprimoramento da legislação de acesso à biodiversidade, entre outras ações voltadas à desburocratização das atividades de pesquisa, atividades que, como eu falei aqui, requerem grande flexibilidade, grande agilidade e que
As estruturas do Estado brasileiro, muitas vezes, elas não contribuem, elas emperram as nossas atividades de ciência e tecnologia. Busquei aqui desenvolver o tema sobre um aspecto geral de qual a relação entre ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico e social. Falei de alguns desafios, da situação da área de ciência e tecnologia no nosso país e de alguns desafios. E queria então partir para um último ponto para concluir, que é dizer o seguinte: o Brasil enfrenta hoje um grande desafio, que é o desafio da retomada do crescimento econômico. É preciso impulsionar o país rumo a patamares mais elevados de desenvolvimento, tanto econômico como social. Para isso, é necessário alavancar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. E é necessário integrar ainda mais essa área de ciência, tecnologia e inovação às diversas políticas nacionais de educação, infraestrutura, comércio exterior, energia, saúde, agricultura e defesa nacional, entre outras. As diretrizes que se revelarem frutíferas, tanto na ciência e tecnologia como nessas diversas outras áreas, elas precisam se tornar políticas de Estado. Políticas que não sejam apenas políticas de um governo, criando sólidas raízes nas instituições, nas entidades, na própria sociedade. Só assim será possível fazer frente à crise econômica mundial, aproveitando devidamente nossas potencialidades, as potencialidades que nós dispomos como país, mas nós não vamos aproveitar essas potencialidades sem construir uma sólida massa crítica, uma sólida capacitação técnico-científica para explorar de maneira adequada as potencialidades do nosso país em termos de recursos naturais e humanos. É esse o caminho para a gente amplificar a densidade tecnológica de nossos produtos e processos, gerando renda e riqueza, que é hoje, como eu procurei explicar desde o início, uma condição indispensável à edificação plena de um novo modelo de desenvolvimento para nosso país, que seja baseado nas premissas da sustentabilidade e do bem-estar social. Muito obrigado.